Muito bom dia, graças a Deus. Hoje domingo e aqui estamos concluindo estas reflexões de ordem espirituais e a partir de amanhã, segunda, entraremos em uma outra que vai falar só sobre mais a verdade de Deus. E hoje estamos aqui com esse tema final, o perigo de deixar de permanecer no temor a Deus. Vamos orar a Deus, agradecendo, pedindo a Ele a inspiração para que Ele venha dar entendimento a cada um de nós e que venhamos ter temor aos ensinos que está escrito na palavra de Deus, pois é através da obediência que a palavra de Deus diz que ganharemos a salvação da nossa alma. Amado Deus e Senhor e Pai, abençoe cada família, cada lar, todos quanto irão ouvir a Tua palavra, Senhor, através dessa meditação. Nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Vamos falar, esta meditação será tipo uma reflexão, será muito breve mesmo. O perigo de deixar de permanecer no temor a Deus. Vamos ler apenas 2 versículos para a meditação do texto básico, que se encontra em Hebreus, Novo Testamento, já próximo Apocalipse, capítulo 3, versículo 7 e versículo 8. Diz o seguinte: assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, versículo 8, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação no deserto. O epígrafo desse contexto que começa do versículo 1 do capítulo 3 de Hebreus até o versículo 19. Todo o capítulo 3 fala sobre Cristo é superior a Moisés, o perigo da incredulidade e da desobediência. Então, Moisés foi fiel a tudo sobre fazer a vontade de Deus e ensinar os mandamentos de Deus. Moisés foi como que um sacerdote de Deus para ensinar o povo de Deus quando estava ali prisioneiros, escravos no país do Egito. Mas Deus o levantou para ser o libertador e levar para uma nova pátria, um novo país que se faria depois, ao longo dos tempos, e seria chamado Israel, a nação de Israel, o povo hebreu. Então, eles foram libertos, mas muitos deles continuaram com o coração endurecido para não dar ouvidos à voz de Deus. Deus falava, usava Moisés para dar os mandamentos e muitos deles começavam obedecendo, mas lá tarde começavam a desobedecer. Isso se chama coração endurecido. Não dava ouvido à voz de Deus, endurecia. Então, esse é o maior perigo daqueles que querem servir a Deus e que estão servindo a Deus. É de não permanecer no temor de Deus. A palavra de Deus nos dá a orientação como nós perseverar, nos incentiva a permanecer no temor, no primeiro amor a Deus. Então, todos aqueles que são gratos a Deus, que desejam agradar a Deus, permanecem no temor de Deus. Vamos falar apenas de
de 2 pontuações só. Vão ser bastante breve. Olha só, a primeira pontuação é uma reflexão. Se na nossa vida ocorrer algum deslize, devemos imediatamente corrigi-los e se voltar ao temor a Deus. Então, em meio a essa jornada aqui na Terra e de caminho para a eternidade com Deus, há muitos obstáculos. Foi o que o povo de Deus, no tempo de Moisés e de Josué, eles tiveram que passar muitos obstáculos, enfrentar muitas dificuldades, provações, tentações, e alguns caíram no erro. É assim na nossa vida aqui. A gente estamos sempre nos aperfeiçoando. Quando errarmos, nos corrigir e sempre estar dando atenção em nosso ser a permanecer no temor a Deus. Vamos para a segunda pontuação de reflexão. O perigo de endurecer o coração para Deus. Isto diz respeito a Deus estar falando sobre correção do coração obstinado a viver no erro e não dar ouvidos à voz de Deus. Então, é isso. Deus dá a sua palavra para a gente se corrigir, a gente se guiar pelos ensinos de Deus. E quando a pessoa errar, não continuar no erro, ter um coração sensível a Deus, à voz de Deus, e se corrigir. É isso que Deus quer. A palavra de Deus fala na primeira epístola do apóstolo João, próximo Apocalipse, diz: filhinhos, se errardes, tendes um advogado para com o Pai. Confessai vossas transgressões, vossos pecados, vossas culpas, e Ele perdoará. Então, Deus quer que a pessoa seja sincera. Errou? Então, descer diante de Deus, na presença dEle, e pedir misericórdia, se consertar, pedir perdão e se corrigir. É isso que Deus quer, que a gente venhamos ser sensível e que venhamos ter humildade, sinceridade para com Ele. Outra pontuação aqui que vamos a falar. Houve um caso que houve uma pessoa que temia Deus. E esse é o maior perigo. A pessoa desprezar o temor à palavra de Deus. Gideão, Sansão estava servindo a Deus. Deus tinha um propósito com ele, mas ele se inclinou para o que era errado e desprezou. E lá na frente, ele foi frustrado, ele pagou um alto preço. É isso que Deus não quer, que ninguém venha permanecer no erro, no pecado, nem morrer no pecado. Deus quer que as pessoas se corrijam, se arrependam a tempo. Vamos concluindo, já terminamos esta meditação. Foi bem breve, foi uma reflexão. Concluímos com esta seguinte palavra. Aqui, vírgula, entendo que há um grande perigo para nós, vírgula, se deixarmos o temor a Deus de lado. Aqui é o que nós temos entendido. Se deixarmos o temor a Deus de lado, há um grande perigo de perdermos a salvação. Continuando, perder o Espírito Santo, o zelo da salvação, é perder a vida eterna. Então, é o Espírito Santo que vamos falar, se Deus permitir, nesses próximos dias, já no final da meditação que vamos ter sobre o que é a verdade de Deus. No final, vamos falar um pouquinho, algo muito maravilhoso, para as pessoas entenderem mais sobre algo do Espírito Santo, que nós não vamos falar aqui, não vai perder a graça. Mas vamos concluindo também lendo esse versículo final aqui, Efésios capítulo 1, versículo 13, em quem também foste vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da salvação, e tendo nele crido, foste selado com o Espírito Santo
Em breve, hein? Em breve estaremos falando algo um pouco sobre esse texto bíblico. Vamos falar com Deus. Pai Celestial, no nome bendito de Jesus, nós te louvamos por tua palavra. Abençoe que tenhamos um domingo diferente a cada família, a cada casal, a cada lar. Meu Deus, que a tua palavra venha tipo uma neblina suave, refrescante, seja o gotejar da tua doutrina na mente, no espírito, no coração de cada um de nós. E dá-nos um coração dilacerado, sensível a dar ouvidos à tua voz. É isso que te oramos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Ótimo domingo, Deus abençoe a todos nós e toda a sua família.